Cada matéria, ela pode apresentar, né, características comuns, né, umas com as outras. Mas também tem matérias que possuem características que uma matéria tem, né, e que outra não tem. E aí a gente vamos estudar então a classificação das propriedades da matéria, tá? Então, as propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades em que todas as matérias têm. Então, propriedades gerais são características, né, que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado. Então, todas as matérias, elas vão ter essas características, independente do seu estado físico, se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. São características que todas as matérias, independente também da porção, elas vão ter essas características, tá? Então, são 8 características. Aqui a gente tem algumas e vamos relembrar um pouquinho delas. A massa. O que é a massa? Massa é a grandeza que usamos como medida de quantidade de matéria de um corpo. Então, podemos dizer também, né, que a massa é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. A extensão ela vai corresponder ao espaço que essa matéria ocupa, o seu volume ou a dimensão desse corpo. A impenetrabilidade é o fato de que duas porções de matéria elas não podem ocupar o mesmo espaço, né, ao mesmo tempo. Então, não tem como a gente colocar dois objetos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não tem como. É como sempre dou o exemplo da xícara de café, né, com café e com açúcar. Se a gente coloca o café até a borda e aí vai adicionar o açúcar, o que é que vai acontecer? O café vai esborrar, vai derramar. Por quê? Porque precisa ter o espaço daquele açúcar ali, porque o café ele vai ocupar o seu espaço e o açúcar também vai ocupar o espaço dele. Então precisa ter esses dois espaços. Então, se o café ele já está ocupando todo o espaço, todo o volume, né, do meu recipiente, então não vai caber o açúcar, tá? Então, duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se eu quero adicionar mais açúcar no meu café, o que é que eu faço? Eu coloco um pouco menos e aí adiciono o açúcar e eu não vou ter o problema de derramar, tá certo? Divisibilidade. Toda matéria ela pode ser dividida sem alterar a sua constituição até um certo limite. Então, toda matéria a gente pode dividir ela. Então, se eu pego um pedaço de papel, eu posso ir dividindo esse papel, mas chegará um momento em que eu não vou conseguir mais dividir. Então, toda matéria ela tem essa propriedade de divisibilidade. Compressibilidade, o volume ocupado por uma porção de matéria pode diminuir sob a ação de forças externas. Então, é a propriedade onde a gente pode adicionar aí uma força externa, né? A gente pode adicionar aí uma pressão e essa pressão poderá reduzir o volume da minha matéria. Então, toda matéria, ela possui essa propriedade de compressibilidade. Aí a gente vem para elasticidade. Se a ação de uma força causar deformação da matéria dentro de um certo limite, ela poderá retornar à forma original. Então, toda a matéria ela vai ter a sua capacidade de voltar a seu estado original, né? Quando essa matéria ela é submetida a uma determinada força, é claro que se a gente adiciona uma força maior, né, pode fazer com que esse objeto ele se rompa e não volte para o seu estado, né, original, né? Então é como se eu pego um pedaço de papel. Eu posso esticar ele um pouco e ele vai voltar para o seu estado. A elasticidade dele é muito baixa.